nasci numa aldeia do concelho de Faro, onde não havia nem água canalizada, nem eletricidade, e onde as pessoas viviam apenas da agricultura. Quem tinha terra própria cultivava, quem não tinha tentava cultivar a que as outras pessoas que tinham não podiam, não queriam cultivar. E se não tivessem terra para cultivar, tentavam ser jornaleiros, como se dizia na altura, mas era difícil porque havia pouca terra para trabalhar. E as pessoas tinham uma vida muito difícil, com muita pobreza. As pessoas os miúdos andavam descalços no inverno, iam para a escola descalços, mesmo nos dias de gelo. E os adultos também, a maior parte das vezes, andavam descalços. A única calçada que possuíam eram os socos de madeira. A casa onde eu vivia era uma casa, de facto, muito antiga, mas também não tinha água nem eletricidade, e eu e os meus irmãos estávamos à luz da candeia de petróleo, e a água era trazida em cântaros à cabeça ou ao ombro, cântaros de barro, geralmente. Portanto, eu era a segunda filha de um conjunto de 5 irmãos, portanto, um rapaz mais velho e 3 depois de mim, e portanto, sempre fui criada no meio daqueles rapazes todos, sempre brincámos sem restrições, enquanto não tínhamos tarefas, o que era ótimo. Mas aos 5 anos adoeci com paralisia infantil. E os meus pais, embora não tivessem grandes meios económicos, foi-lhes dito que havia um especialista no Porto que tratava estas doenças, e os meus pais fizeram tudo o que era possível para me levar lá a fazer a consulta, e os meus pais e o senhor aconselhou um tratamento que só podia ser feito lá no consultório dele. Portanto, os meus pais tinham de trabalhar, a minha mãe tinha um bebê que tinha nascido há 2 meses, não podia abandoná-lo. Eles ficaram com uma tia minha, mas a minha mãe é que tinha o leite, e então arranjaram uma casa em Gaia, onde eu fiquei. E naquela noite os meus pais dormiram comigo, mas no dia seguinte tiveram de abalar. E portanto fiquei em Gaia, sozinha, numa família que eu não conhecia. Foi muito difícil porque não se chegavam a mim, não é? E eu sentia muito isso, também não conseguia comer. E disse ao meu pai, a minha mãe não podia visitar, mas o meu pai ia. Portanto, o meu pai arranjou outra família que conheciam da aldeia. E fiquei nessa casa aí, sim, aí fui feliz, fui bem tratada, também recomecei a andar, não é? Com dificuldade. A princípio só me segurava de pé, mas depois comecei a andar. E passava os dias então a olhar para o Douro, não é? Que só fazia os tratamentos, e então o meu desporto favorito era sentar numa espécie de marquise que tinha e ver os barcos, e ver o movimento no alfândega. E aos 7 anos fui para a escola. A escola ficava quase a 3 km e eu ia a pé. A minha mãe ajudava em parte do caminho, na parte mais difícil. É uma parte muito cheia de água, tinha uma poça e muita lama, e a minha mãe ajudava-me. E depois eu ia sozinha, às vezes um irmão mais velho ajudava-me também. Eu também andava na mesma escola. E na escola, era uma escola daquele tempo, não é? Com 4 classes. De um lado as raparigas, do outro lado os rapazes.
livros eram comprados por nós, os cadernos eram comprados por nós, a lousa era comprada por nós, com penas, escrevemos com uma pena também, de lousa, e nas provas, chamavam-se as provas. Então, era uma folha grande, não é? Com linhas, uma margem para a nota, e tínhamos então umas penas com um aparo, que nós levávamos muito inteiro na carteira. Eu achava que não podia fazer nenhuma tarefa, e os meus pais também. Poucas tarefas podia fazer da agricultura, e então pensaram em dar-me uma profissão. A minha mãe gostava muito que eu fosse costureira, porque dava jeito, mas eu disse que não conseguia, portanto eu queria ser mesmo professora. Pronto, e então os meus pais fizeram tudo o que podiam para eu ser professora. Tinha de vir estudar para o liceu, onde havia um colégio em Fafo, um colégio privado, mas os meus pais achavam que não era muito caro. Era do Presidente da Câmara, da altura, não é? E nós, eu e uma prima minha não fomos para o liceu, mas tivemos de arranjar uma casa para residir. Naquela altura as famílias, e algumas famílias assumiam de receber hóspedes nessas condições, não é? Especialmente raparigas, e portanto foi assim que nós, os empregados do liceu, disseram aos nossos pais, indicaram uma casa, os meus pais foram para lá, combinaram os preços, e então eu e uma prima minha ficámos numa casa aqui em Guimarães até ao 5º ano, e fomos para o liceu. Eu sentia que era diferente das colegas da cidade, não é? Nós não vestíamos como elas, não vestíamos roupa mais pobre, não mudávamos tanto de roupa. Eu recordo dos meus pais fazerem uma roupa para eu vir para aqui, uma roupa assim, tipo colégio, mesmo feita de algodão, uma costureira na aldeia boa. Mas aquilo era apenas uma roupa, não é? E depois chegou o inverno e depois não tinha, por acaso o senhor onde a gente estava hospedado mandou-nos fazer uns casacos e mais qualquer coisa que os nossos pais pagavam, não é? Tinham de pagar. Depois, uma altura, comprou-nos uns casacos compridos em segunda mão, os meus pais ficaram danados, porque na aldeia ninguém estava habituado a comprar roupa em segunda mão. Então, pronto, foi assim um episódio que as pessoas ou compravam o novo ou não compravam, ou podiam usar dos irmãos mais velhos, quando já não lhes serviam, mas agora a roupa usada de outros. Não era uma coisa normal. E ainda enquanto estudante do liceu, também pelos corredores falava-se de política? Não muito, porque os recreios eram separados, não é? E não se falava muito, as pessoas quase que aceitavam aquilo tacitamente. Era assim que fora sempre, não se falava muito. Só uma vez, quando foi das eleições de Humberto Delgado, nas eleições de Humberto Delgado, é que na minha turma houve assim uma espécie de levantamento, porque uns eram pelo Marco Tomás, outros eram pelo Humberto Delgado. Era uma turma de raparigas, não era uma turma mista. E então houve assim, portanto, fez-se manifestação, uns em cima das carteiras, outros a bater os pés nas carteiras, mas no liceu, propriamente assim, nos recreios não havia. Portanto, no magistério, de facto, havia influências, havia influências. Houve numa altura em que insistiram que a gente fosse a Lisboa para fazer uma demonstração de apoio ao Salazar.
propiciaram comboio gratuito, dormida gratuita, e muita gente lá da magistério foi nessa, não sei se foi só gente do magistério, foi também das escolas, gente mais nova, não sei. Eu não era para ir, mas, embora eu não tivesse grande consciência política, mas havia qualquer coisa é qualquer coisa que não era racional, mas que quase que me impedia de ir. Mas insistiram, nem me tinha escrito nem nada, foi assim um bocado. Não sabiam que eu ia, se acontecesse qualquer coisa, não sabiam que eu estava entre aquelas pessoas. E fomos. E a primeira foi ver a GNR a vigiar a linha de caminho de ferro, que me chamou a atenção. Eu achei estranho, embora eu não estivesse habituada a viajar, mas achei estranho. E em Lisboa foram os assobios, quando nos viram desfilar, e fomos até um estádio qualquer, que eu não sei qual era. E assobiaram-nos mesmo, eu tive muita vergonha, e isso de facto foi um primeiro despertar para a situação. Eu também quis fazer o curso de magistério, alguns colegas meus fizeram o 7º ano, eu não quis, porque eu queria ser independente economicamente, tão depressa quanto possível. Não queria mais estar a sacrificar os meus pais, não é? Porque gastavam muito dinheiro comigo, não é? E então fui para Braga, mas tivemos de fazer uma preparação antes, porque depois éramos submetidas a um exame, e eu tive de fazer de ir ao delegado de saúde lá em Braga para ele verificar se eu tinha capacidade para ensinar ou não. E eu fiquei assim muito admirada, por acaso não fui sozinha, fui com uma senhora da casa onde estava hospedada, foram simpáticos. E o senhor mandou-me despir de cima a baixo para ver se eu tinha capacidade para ensinar. Foi uma coisa que eu gostava bastante. Mas comecei a perceber que as coisas não eram fáceis para ninguém. E de que forma é que o regime se fazia notar dentro da escola? Fazia-se notar de muitas maneiras. Primeiro, as crianças não tinham nenhum apoio, não é? Nenhum apoio. Ali acontecia o mesmo, as crianças ou iam comer a casa e vinham a comer. Mas os que trabalhavam, porque houve uma altura que trabalhavam de manhã e de tarde, mas que já vinham almoçados, digamos, e depois já não precisavam de ir a casa. Mas era, assim, havia toda a gente que se imiscuía na vida da escola. Imiscuía não, os estranhos, o padre da freguesia era uma coisa impressionante. Até na vida pessoal das pessoas se intrometia. Se eu falava de alguma coisa mais que a ele lhe parecia que era mesmo, que não era muito apreciada, mandava-me um bilhete a dizer que não sei o quê, a ameaçar, sempre coisas de caráter ameaçador. Mas antes disso tive problemas difíceis, tive situações difíceis, porque não só o padre da freguesia onde ele trabalhava fazia uma espécie de perseguição, e portanto o delegado escolar, havia um delegado escolar em Guimarães, e ele chamou-me umas vezes lá e recomendou-me: olha, você está bem naquela freguesia, você dá-se bem com os colegas? E eu disse que dava, não é que não havia problemas, aparentemente não. Mas eu não me explicava bem porquê, mas eu ia percebendo que havia ou queixas do padre, ou queixas enfim, de colegas, não sei, mas... E portanto, eu não quero sair daquela escola, sugeria-me ele. Eu disse: não, eu estou bem, embora eu não ganhasse nas férias. Eu deixava de trabalhar a meados de julho e depois só ganhava, e começava a trabalhar em outubro, 7 de outubro, e recebia o primeiro salário em dezembro. Portanto, passava muitos meses sem dinheiro. Em solteira eu tinha vergonha, mas tinha de pedir aos meus pais emprestado.
E depois de casada era um grande problema. À medida que fui convivendo com outras pessoas, mesmo em Guimarães, havia pessoas diferentes, havia pessoas que faziam teatro, havia pessoas que se juntavam nos cafés, não era muito comum as mulheres irem para os cafés, mas nós, eu e o grupo em que estava inserida, íamos para o café, eu estudava no café porque decidi aumentar a minha formação, fazer o 7º ano e depois ir fazendo. E estudava, também havia outras pessoas a estudar no café. E, entretanto, conheci pessoas que frequentavam o CAR, o Circular de Recreio, que na altura era na Rua de Santo António, depois mudou para Santa Luzia, e ainda fizemos na Rua de Santo António, ainda fizemos as primeiras leituras para preparar as peças que o Dr. Santos Simões nos apresentava. O Dr. Santos Simões ia-nos buscar à noite, à casa onde morávamos, por acaso morávamos muitas juntas, mas ia-nos buscar de carro e ia-nos levar a casa, que era assim uma coisa, ninguém pagava para, ninguém contribuía para aquelas despesas, não é? E ele ali, e pronto, no Teatro Cruzeiro Brandão nós aprendemos coisas, não é? Aprendemos a conviver, aprendemos a fazer o Gil Vicente, o Alto da Barca, que era assim uma coisa que apresentávamos sempre. E o teatro já era revelador, de alguma forma, de posicionamento político, não é? Sim, pelo menos na escola, pelo menos no Teatro em Serra Brandão tinha muitos rapazes e tinha raparigas menos, mas tinha raparigas diferentes, não era mesmo gente que já não estava muito no âmbito de estarem junto dos pais e fazerem o que os pais mandavam. Não, nós estávamos à vontade, eu e a minha prima, porque estávamos livres, não tínhamos as pessoas na casa, na altura já nem tínhamos, mas sempre vivíamos um bocado longe dos nossos pais, sentíamos um bocadinho mais de liberdade. E portanto, depois no CAR conheci várias pessoas, não é? Entretanto conheci uma pessoa que depois foi meu marido, uma pessoa mais velha que eu, não há muitos anos, mas 8, e na altura era assim uma coisa. Então, era uma pessoa com muito mais experiência de vida, que já tinha outros conhecimentos, politicamente atento, conhecia muitas pessoas ligadas à oposição democrática, portanto, rebelde por natureza. Por exemplo, nos bancos eles exigiam que se vestisse de determinada maneira, ele nunca aceitou, recusou-se sempre ao status quo. E depois diziam que ela era vestia de uma maneira muito ortodoxa. Pronto, enfim. Entretanto, casámos. Havia muita injustiça, havia muitas pessoas que passavam muito mal, havia muito desemprego. Quando o Salazar decidiu que as pessoas não podiam andar descalças, porque no estrangeiro eram criticados, as pessoas, como não tinham dinheiro para comprar sapatos, andavam uma pessoa da família com um chinelo e a outra com outro chinelo. Coisas que não lembram. As pessoas no verão dormiam nos passeios, lavavam os passeios, muito bem lavadinhos, na Rua do João Lembro, as pessoas dormiam nos passeios por causa do calor. Portanto, não havia conforto nenhum, havia várias famílias a viver na mesma casa, havia lá um sítio na Rua do João que tem uma entrada comum e depois ali viviam famílias, enfim. E portanto, depois em Lisboa houve umas cheias, numa zona de barracas, umas cheias, e aquilo foi uma mortandade, uma coisa terrível. Os estudantes de Coimbra aproveitaram para ir lá ajudar portanto, aquilo acabou por se saber, não é? No país que evitaram, nada se sabia, não sei se na altura já havia televisão. Penso que já havia televisão, mas nada passou na televisão. E eu falei disso na escola, depois
foi logo, a partir daí a Pia começou a chatear-me, a andar à porta, por andar pelas nossas portas a rondar, depois os amigos, um amigo conhecia o Pia, outro conhecia o outro, e depois dizia ao meu marido, no fundo, eu acho que não era bem a mim que eles queriam chegar, eu acho que era mais o meu marido. Além de estarem por ali perto a vigiar, também numas férias, chegámos a casa e vimos a casa toda completamente revistada, até ao sótão foram, abriram uma mala de madeira que onde ele tinha assim umas lembranças dele, e até essa mala de madeira arrombaram, pensar que tinha coisas estranhas lá dentro, não havia lá nada. E, portanto, passou a haver ali muita gente a vigiar-nos, até porque, entretanto, uma colega minha mudou para o primeiro andar, ela e o marido, que era amigo do meu marido também, e que era também gente de esquerda, na altura, gente democrática, digamos assim, eram também democratas, e portanto era uma casa onde havia pelo menos duas famílias que eles sabiam que eram pessoas que não eram bem iguais às outras. Ouvi a rádio e as notícias dizer que tinha acontecido que para as pessoas se manterem em casa porque estava a acontecer uma revolução. E eu chamei o meu marido e olha, onde é que será isto? Em que país será? E o meu marido pôs-se um bocadinho à escuta, saiu porta fora, em pijama, com a barba meio feita meio por fazer, foi bater à porta do vizinho do primeiro andar e a vizinha que tinha uma empregada já tinha dito para ela não abrir a porta, quando tocassem assim à porta cedo para dizer a ela que era ela que queria ir abrir, e ela veio e o meu marido disse o que estava a passar e aquilo foi assim uma coisa, foi um grande contentamento, mas vou dizer-lhes, o meu marido foi para o trabalho, nós tínhamos telefone em casa e o meu marido disse-me, eu vou-te telefonando, mantenho o rádio ligado e vai-me dizendo o que se passa. E eu fui-lhe contando o que se passava, por um lado cheio de esperança, mas por outro nós tínhamos muito receio de que aquilo pudesse voltar atrás. E nesse dia, eu lembro-me que é que cozinhei, mas não vou agora dizer, mas que fiz uma comida melhor e um bolo. E portanto, à noite fomos para a casa dos nossos vizinhos, nessa altura deslocámos nós, no primeiro andar, que eles tinham televisão, nós não tínhamos, para as nossas filhas não se habituarem a ver televisão desde miúdas, e então fomos aos nossos vizinhos para ver alguma coisa. E o que é que nós vimos à noite, nesse dia? Acho que vimos os militares todos, mas já pessoas assim com um ar muito circunspecto, com um ar mesmo de militar, um António Spínola com um sobretudo, com um monóculo, e depois os outros também pessoas assim muito estranhas, muito cinzentas, que a televisão era a preto e branco, e nós olhámos para eles e nós ficámos assim outra vez. Eu fiquei ansiosa e ficámos muito receosos. Portanto, foi um dia de alegria, mas um dia também de grande preocupação, em que é que isto iria dar, porque então qual era a nossa ideia? Eu acho que nem foi preciso comunicarmos uns com os outros. Cada um achava que devia fazer o máximo que pudesse, onde quer que estivesse, para andar para a frente, porque sabíamos que se ficássemos parados à espera que fizessem alguma coisa, tudo podia voltar mais facilmente para trás. E então nós, de facto, cada um fez o que sabia fazer e o que pôde. E eu fui para a escola. Eu levei o rádio para a escola, primeiro que tudo. Praticamente não trabalhámos, quer dizer, estávamos descontraídos, com o rádio sempre ligado e os meus alunos a ouvirmos. Foi assim, mas eu atrevi-me a fazer isso. Era um portátil
E depois disse aos miúdos que no dia seguinte, a dizerem aos pais se podiam vir à noite à escola, que eu queria reunir com eles. E na altura, acho que tinha havido o professor Veiga Simão, tenho ideia que era, não lembro bem, e que tinha instituído o leite de em pó nas escolas ao lanche, era um suplemento. E nós assumimos, os professores assumiram fazer isso, não é? Os pais lá arranjaram os fogões e nós lá fazíamos isso. Mas eu achei que era pouco, porque os miúdos comiam pouco e mal, as famílias continuavam pobres, não é? Muito pobres. Então falámos, os pais apareceram todos, fizemos a reunião todos de pé, que não havia espaço para se sentarem. E decidimos que íamos dar ovos a partir do dia seguinte aos miúdos também. Nós cozíamos os ovos, arranjou-se uma panela, nós cozíamos os ovos e os meninos iam começando a comer ovos. E assim foi. E os ovos apareceram, não sei bem como, mas alguém, ou eles se cotizaram, não sei bem. Sei que a partir daí começaram a aparecer ovos lá na escola, que chegavam para todos os miúdos comerem. A minha vizinha, como morava do lado da rua que dava para a estrada que conduzia a Braga, pôs colchas na varanda. Deve ter sido a única na cidade, não sei, digo eu, que não estive. E eu não, fiquei em casa com as miúdas, porque a mais novinha era pequena, muito pequena. A mais velha foi para a escola e também ficámos em casa. O meu marido foi a essa manifestação, os militares passaram e depois as pessoas manifestaram-se ali no Toural. Um dia a minha filha mais nova foi jantar à casa de uns amigos em Felgueiras e eles começaram a passar um vídeo, eu não sei onde é que o arranjaram, e às tantas ela viu o meu marido lá no meio daquela gente toda. Foi assim uma coisa, o meu marido contou-me e foi assim uma coisa do outro mundo, muita alegria, muita, cada um a fazer o máximo que podia. Ali sim, isto foi mesmo uma revolução. Foi mesmo uma revolução. As pessoas de direita assim todas ficaram com medo. Acho que as colegas na escola começaram a ter medo de mim. Foi assim uma coisa que me entristeceu muito. Porque eu voltei à escola antiga depois. Eu percebi muito bem, elas tinham uma situação boa, não é? Não lhes faltava nada, portanto, sempre tinham vivido assim e achavam que era assim que tinha de continuar. Nós já tivemos era outro tempo e achámos que era possível fazer mais, não é? Portanto, foram uns tempos extraordinários.